Donald Trump insiste que as negociações para pôr fim à guerra com o Irão continuam, apesar do país ter rejeitado a sua proposta. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, diz que há várias opções para responder à crise. A subida nas taxas de juros pode estar para breve. Orbán anunciou que a Hungria irá suspender as exportações de gás para a Ucrânia até que Kiev retome os envios de petróleo através do oleoduto Druzhba. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que as negociações para pôr fim à guerra com o Irão estão em curso, mesmo depois de Teherão ter rejeitado repetidamente as suas alegações. Além disso, reiterou uma proposta de 15 pontos que delineava as exigências de Washington, contrapondo-a com uma lista das suas próprias exigências. Trump avisou o Irão que o conflito poderia intensificar se não houvesse acordo com os Estados Unidos. Num discurso durante um jantar de angariação de fundos para o seu partido republicano, Trump afirmou que a negação do Irão quanto às negociações em curso se deve ao medo de serem mortos pelo seu próprio povo. We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. Entretanto, os ataques norte-americanos continuam a atingir alvos no Irão, incluindo em Isfahan, onde se encontram bases militares e uma instalação nuclear. Israel também continua a atacar o Líbano, com as suas forças de defesa a afirmarem que estão a desmantelar redes do Hezbollah. אנחנו מרחיבים את רצועת הביטחון הזאת כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר. עכשיו, סוגיית פירוק החיזבאללה היא עומדת לנגד עינינו. הדבר הזה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה, בניגוד למה שמדווח בתקשורת. Entretanto, o Irão continua a atacar Israel, bem como os países árabes vizinhos do Golfo que acolhem bases dos Estados Unidos. O número de mortos nas várias frentes ascende agora a mais de 1.500 no Irão, 1.100 no Líbano, 20 em Israel e 13 soldados norte-americanos. Os preços do petróleo continuam elevados porque o estratégico Estreito de Hormuz continua fechado. O petróleo Brent, referência internacional, estava a cerca de $104 por barril na manhã de quinta-feira. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que há várias opções para lidar com a crise energética provocada pela atual guerra no Médio Oriente. Lagarde insiste que o BCE está bem posicionado para lidar com a turbulência, com a inflação atualmente próxima da meta de 2% e a economia da zona euro a demonstrar solidez. We have a strategy that is built for a world of higher uncertainty, with risks and scenarios at its core. We have a graduated set of options for responding, and we are starting from a better place should we need to act. And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. Na reunião da semana passada, o BCE manteve as taxas de juro inalteradas, tal como esperado, mas alertou para uma inflação mais elevada e um crescimento mais baixo devido à guerra. Os analistas prevêem que o Banco Central aumente as taxas de juros já no próximo mês para travar um provável aumento dos preços no consumidor. Os custos globais mais elevados do petróleo e do gás levaram a aumentos imediatos dos preços dos combustíveis na zona euro e trouxeram de volta memórias do choque energético que seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendeu uma maior cooperação energética com a Argélia durante uma visita oficial ao país com o objetivo de garantir o abastecimento de gás para Roma e para toda a União Europeia. O país norte-africano já fornece 30% do gás natural da Itália, principalmente através do gasoduto submarino Transmed. Para expandir esta capacidade, Meloni pretende que as gigantes energéticas nacionais colaborem na extração de gás de xisto e em novos projetos de exploração offshore. Atualmente, a Itália gera mais de 40% da sua eletricidade a partir do gás natural.
O governo está a correr contra o tempo para substituir os fornecimentos perdidos do Qatar, que suspendeu a produção na sequência de repetidos ataques iranianos às suas principais instalações de GNL. Embora os especialistas observem que a Argélia tem alguma capacidade para aumentar os fornecimentos, não pode por si só substituir totalmente o déficit proveniente do Qatar. No entanto, a procura interna de gás em Itália diminuiu 19% desde 2021, o que poderá aliviar a pressão imediata sobre a rede nacional. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o impacto da guerra em curso no Médio Oriente é muito pior do que a invasão dos Estados Unidos da América ao Iraque em 2003. Num discurso proferido no Parlamento na quarta-feira, classificou a guerra como absurda, ilegal e cruel. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. O primeiro-ministro espanhol recusou-se a permitir que Washington utilizasse as bases militares do seu país contra o Irão, apesar da ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de pôr termo às relações comerciais com Espanha. Na semana passada, o governo espanhol aprovou um pacote com medidas destinadas a atenuar o impacto económico da guerra, com reduções nos impostos sobre os combustíveis. A Hungria irá suspender gradualmente as exportações de gás para a Ucrânia até que Kiev retome os envios de petróleo através do oleoduto Druzhba. A medida foi anunciada na quarta-feira pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Az olajblokkád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. A Hungria e a Ucrânia estão envolvidas numa disputa sobre o oleoduto Druzhba da era soviética que transporta petróleo russo para a Hungria e Eslováquia. O oleoduto foi danificado num ataque russo no final de janeiro. Contudo, tanto a Hungria como a Eslováquia acusam a Ucrânia de utilizar a questão para obter ganhos políticos. O governo de Orbán tem alegado repetidamente que Kiev está a tentar desencadear uma crise energética antes das eleições na Hungria a realizarem-se no próximo mês. A Ucrânia, por seu lado, apelou a Budapeste e Bratislava para que se desvinculem dos combustíveis fósseis russos. De acordo com a empresa ucraniana de análise energética Expro, Kiev importou mais de 2,9 mil milhões de metros cúbicos de gás natural da Hungria em 2025, o que representou 45% do total das importações do país. As autoridades líbias divulgaram um vídeo e fotografias que mostram um cabo de reboque preso ao navio-tanque russo Arctic Metagaz, que se encontra à deriva no mar Mediterrâneo há 3 semanas, após um alegado ataque com um drone marítimo. O navio pertence à chamada Frota Fantasma da Rússia, usada para transportar combustíveis fósseis contornando as sanções internacionais impostas após a invasão da Ucrânia. Segundo a Guarda Costeira Líbia, o navio-tanque que transporta gás natural liquefeito está a ser rebocado para uma zona segura nas proximidades da cidade de Zuara, na costa ocidental da Líbia. No fim de semana, a Corporação Nacional de Petróleo da Líbia declarou que está a cooperar com a empresa italiana de energia Eni para levar o navio em segurança até à costa e evitar um desastre ambiental. As autoridades russas afirmam que o Arctic Metagaz foi danificado por drones marítimos ucranianos nas proximidades das águas territoriais de Malta. Todos os membros da tripulação foram resgatados. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o incidente. A polícia do Reino Unido prendeu 2 homens que terão ligação ao incêndio criminoso que afetou 4 ambulâncias de uma instituição de caridade judaica. Trata-se de um avanço importante na investigação na ótica das autoridades.
A polícia metropolitana informou que os 2 homens têm 45 e 47 anos e que foram detidos em Londres sob suspeita de fogo posto com a intenção de colocar vidas em risco. Ambos foram levados para uma esquadra da cidade para serem interrogados. Os agentes anunciaram ainda a realização de buscas em 2 propriedades no norte de Londres. O ataque está a ser investigado como um crime de ódio antissemita. A guerra no Irão e as implicações para o Líbano estão a causar um impacto profundo nos civis da região, disse o alto comissário da ONU para os refugiados, Barham Salih, à Euronews. Diz que a situação é muito grave. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano, tal como cerca de 600 mil a 1 milhão de famílias no Irão. This region needs peace. This conflict cannot go on like this, destabilizing and impacting human lives across the region, and I hope that we need a durable and just peace that will not put us in a place where 6 months from now or a year from now we will have another recurrence of this type of things. This region cannot afford these cycles of violence. O Líbano é um dos países com maior número de refugiados per capita do mundo. Cerca de 130 mil dos 1,3 milhões de refugiados sírios que viviam no Líbano regressaram à Síria. No entanto, Salih salienta que estes retornos não são voluntários e estão a regressar em condições adversas. O alto comissário diz que deposita esperança na proposta do Paquistão de realizar conversações de paz entre o Irão e os Estados Unidos.